Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo diário aqui nos meus endereços eletrônicos, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Edição de terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Na Igreja Católica Apostólica Romana, reverenciam-se os santos Leonila, Mariano e Santo Antão. Santo famoso, Santo Antão, né? Eremita. Janeiro, bem, eu quero dizer que estamos na segunda semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, hein? Janeiro é o primeiro mês do ano. Estou até me confundindo. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque é picardia a gente ficar nesse calorão que faz no meu município Colatina com a boca seca, né? Picardia, não é fácil. A gente trabalha para encardir e tem que mostrar, né, um produto bom. Por isso estou hidratando minhas pregas vocais. Vamos lá de novo? Janeiro, primeiro mês do ano com 31 dias, é o mês da paz, da fraternidade universal, mês do Dia Mundial da Religião, do Dia Nacional do Aposentado, do Carteiro. Está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022. Olha, dia 17, a fase da Lua, que começou no dia 14, é quarto minguante. Comemorações, dia do aniversário de emancipação do Ceará. Alô, meu Ceará, já estive no Ceará, já estive em Fortaleza. Aliás, eu estive em Fortaleza, em Mucuripe, Praia do Futuro, Praia de Iracema. Gostei muito de Fortaleza. Um abraço para os cearenses que estão comemorando o aniversário de emancipação. É dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Vamos lá, outras informações, indicadores da economia brasileira. Deixa eu falar para você o valor do salário mínimo de janeiro até dezembro. Anote aí, R$ 1.320. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em dezembro de 2022. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA do IBGE, 5,79%, divulgada agora em janeiro, hein? Dia 10. Cotações da Bolsa, dólar e café no Espírito Santo. Bolsa e dólar em São Paulo, café no Espírito Santo, no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento na última sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. O Arábica Bebida Dura fechou a R$ 907 a saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O café Arábica Bebida Rio, 876. Conilon Bica Corrida tipo 78, 642. O preço está em queda, né? Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou na sexta-feira em alta de 0,1%, cotado a R$ 5,10. A Bolsa de Valores B3 teve baixa de 0,8%, somando 110.916 pontos. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna. Eu transmito as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único periódico do Espírito Santo que circula de forma impressa em bancas de jornais, padarias e lanchonetes. É editado em Vitória. Sábado, 14 de janeiro de 2023, vejamos as manchetes de A Tribuna. Cuidado com mergulho em águas rasas. Olha aí, um cuidado especial nas águas rasas. É a recomendação do jornal. Turistas já pagam carnê para o verão 2024. Já estão pensando no ano vindouro. Nem mal começou 2023, já estão se preparando para 2024. Recorde de acidentes com mortes de motocicletas. ArcelorMittal compra a usina e vai abrir 4.500 empregos. O Conselho aprova a aquisição de companhia cearense. Esportes, Campeonato Mineiro suspenso.
Vasco contrata argentino. 95 empresas são abertas por mulheres no Espírito Santo. O levantamento mostra que 40,5% das empresas têm lideranças femininas ou sócias majoritárias. Isso equivale a mais de 31 mil negócios abertos por elas de janeiro a novembro de 2022. 95 empresas por dia, né? São abertas por dia. É uma média. Vamos lá, edição de domingo agora, 15 de janeiro de 2023. Geladeira invisível e tela elástica à venda neste ano. A moda não pode ser um martírio. Alguém disse essa frase, eu não sei quem é. Flu estreia com Vitória e Vasco só empata. Guia para melhorar a concentração, o raciocínio e a memória das crianças. Luiz e Monique Alves colocaram o filho Murilo, de 5 anos, para praticar aulas de jiu-jitsu. É uma legenda de fotografia. Pedro Vals Feu Rosa, ele tem uma coluna em A Tribuna agora. Será mesmo que a ganância humana não conhece limites? Curso de beleza para fazer pela internet. Caminhoneiro morto a tiros no meio da rua após briga por jogo de sinuca. Minha nossa, violência urbana, né? AT2, é importante manter os desejos. A atriz Mel Lisboa diz ser movida por sonhos e alerta sobre os perigos de ser uma pessoa ambiciosa. Mundo Digital, reforce a vigilância online dos filhos durante período de férias. 20 roteiros para viagens de fé. Fonte Grande, reurbanização chega ao acesso das cidades, mas são obras caras, obras em grandes empresas. Obras em grandes empresas abrirão empregos em 52 profissões. As vagas serão para todos os níveis de escolaridade. Somente na indústria capixaba serão necessários 180 mil trabalhadores qualificados nos próximos 4 anos. Pensei que era agora. Nos próximos 4 anos ainda. Bem, vamos agora à edição de segunda-feira de A Tribuna. Na segunda é o único dia que o jornal só circula online, tá? 16 de janeiro de 2023, acidente da BR-101 mata pai, mãe e 4 filhos. Meu Deus. Nossos pêsames à família, né? Aí, não sei se os avós já, né, souberam, já foram informados, já não sei. Não conheço, né? Inclusive é de fora do Espírito Santo. Vamos à continuidade da notícia. Carro com placas de Macaé, Rio de Janeiro, que levava crianças de 1 a 12 anos, bateu de frente com um caminhão que seguia em sentido contrário em Sooretama, no norte do Espírito Santo. Há suspeita de que o pai tenha dormido ao volante. Tratamento de beleza liberado no verão. Empreendedor é fera na matemática. Novo Império arrasta mais de 2.000 para a folia. Futebol, Flamengo. Goleada no retorno. Fabrício Bruno, autor do 3º gol. E Pedro, que abriu o placar. Comemoram a vitória do Flamengo por 4-1 no primeiro jogo dos titulares no Carioca. Flamengo venceu então por 4-1. Com força máxima, Flamengo chega ao estado do Espírito Santo. Olha o Mengão aí. Botafogo tropeça em casa já na estreia. Iago, uma foto aqui, o Iago em derrota para o Audax. Botafogo perdeu para o Audax. E o Gilmar Ferreira, o colunista de futebol, diz o seguinte: já ficou claro que Botafogo e Vasco não têm aspirações ao título no Rio de Janeiro. Coluna Pop.zap. Lexa diz que está pronta para ter um filho com o MC Guimê, depois de o casal ter reatado o matrimônio. Agora vamos falar daquela ocorrência com mortes no Espírito Santo. Ocorrência grave de trânsito. 6 vítimas letais em acidente no norte espírito santense. Um desastre envolvendo um automóvel e um caminhão resultou na morte de 6 pessoas em Sooretama, região norte do Espírito Santo. O fato aconteceu pouco depois das 6 horas da manhã de domingo, 15 de janeiro de 2023. As vítimas
Entre elas, crianças eram da mesma família. Os veículos colidiram de frente. É uma lástima, né? Esse acontecimento. Vamos agora ao futebol. Você gosta de futebol? Então nós temos aqui a tabela, hein, do Campeonato Carioca. Dia 17, hoje, vamos ver, tem jogo às 21h10. Fluminense e Nova Iguaçu. Jogos do Campeonato Carioca. É você que gosta do Campeonato Carioca. Quarta-feira, dia 18, às 21h45, tem Madureira e Flamengo. Quinta-feira, dia 19 de janeiro, olha, às 19h30, tem Volta Redonda e Botafogo. Tem mais aqui? Quinta também, às 21h30, Audax do Rio de Janeiro e Vasco da Gama. Tem mais ainda, vamos falar do sábado. Sábado, dia 21, Flamengo e Nova Iguaçu. E no domingo, dia 22 de janeiro, Madureira e Fluminense. São alguns jogos do Campeonato Carioca. Para você ficar sabendo da tabela aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Pesquisa informal de preços. Olha, quem me segue já sabe que eu procuro fazer pesquisa antes de adquirir os produtos para meu lar, minha residência. Quando eu encontro o preço menor, eu compro e falo para vocês onde foi que eu comprei. Cimento, o saco, comprei por R$ 39,00 à vista. Massa corrida, 20 quilos, R$ 29,00. Saco de areia média, R$ 8,00. Comprei na Primavera Material de Construção, que fica na rua Alexandre Calmon, no centro de Colatina. Aqui você sabe das informações. Agora temos aqui um homicídio, gente. Polícia Civil prende suspeito de executar motorista de aplicativo em Rio Bananal, no norte Espírito Santense. Policiais da 16ª Delegacia Regional de Linhares, Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais, DEIC, e da Delegacia Especializada de Infrações Penais e outras, DIPO, realizaram a prisão de um homem de 28 anos. Ele é suspeito de ser um dos executores do motorista Tiago Elias da Silva dos Santos, de 25 anos. O suspeito foi preso na região de Baixo Quartel, zona rural de Linhares. Além dos suspeitos, os policiais prenderam 2 homens de 22 e 27 anos que não estão envolvidos no crime contra o motorista e apreenderam munições, dinheiro e drogas. Minha Nossa Senhora. O suspeito confessou a participação no homicídio do motorista e os outros 2 detidos confessaram a prática do tráfico de entorpecentes. Com a prisão desse suspeito, resta prender 2 executores que estão foragidos, segundo informou o delegado regional de Linhares, Fabrício Lucindo. Além de responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver, o suspeito também vai responder por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munições. Já os detidos de 22 e 27 anos responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munições. Os 3 serão encaminhados ao sistema prisional. O motorista Tiago Elias da Silva dos Santos desapareceu no dia 5 de janeiro deste ano, de 2023, por volta das 15h42. Então, ele desapareceu quando estava na região do centro de Linhares, em uma área próxima da rodoviária. Na data do fato, ele embarcou 2 passageiros para fazer uma corrida no seu carro de aplicativo com destino ao bairro Bagueira. O delegado Lucindo, chefe da
16ª Delegacia Regional Linharense, informou que durante o trajeto a vítima entrou em contato com a família solicitando R$ 2.000 por meio de uma transferência por Pix. No início da noite do mesmo dia, o veículo da vítima apareceu incendiado próximo a uma fazenda, nas margens da rodovia que liga Linhares a Colatina. Após diligência da DEIC e DIPO de Linhares, os policiais conseguiram prender pelo crime de tráfico de drogas um suspeito. Ele foi convencido pelos policiais civis a indicar onde estava o corpo da vítima. 2 equipes da Polícia Civil de Linhares seguiram por estradas de chão até o município vizinho de Rio Bananal, onde encontraram o corpo da vítima enterrado em cova rasa dentro da mata. Minha Nossa Senhora, hein? O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal, DML, de Vitória, onde foi periciado, reconhecido pela família e liberado. Na necropsia, foi constatado que ele foi morto por disparo de arma de fogo e ainda havia uma lâmina de faca cravada nas costas. A explicação é do delegado Lucindo. Os policiais prenderam um casal de 31 e 42 anos em seguida, apontado como mandantes do crime, e um homem de 18 anos apontado como um dos executores. O homem, um motorista de aplicativo de 31 anos, e a mulher de 42 anos foram presos no bairro Novo Horizonte e no centro da cidade, respectivamente. Ainda segundo o delegado, os mandantes do crime estavam sendo constantemente hostilizados pela vítima, segundo eles, com ameaças e outros constrangimentos por conta do ponto de passageiros de aplicativos que fica próximo à rodoviária do município. Os mandantes resolveram pedir ajuda ao suspeito de 28 anos, preso na sexta-feira. Ele é considerado um elemento de extrema periculosidade, autor de roubos e furtos. É investigado também por homicídio e tráfico de entorpecentes. Esse, por sua vez, recrutou para ajudar no cometimento do crime um dos executores, já detido, além dos 2 irmãos. Que história, hein? Contada aí pelo delegado bastante conhecido Fabrício Lucindo, porque ele é muito atuante. Vamos agora falar de loteria de números, porque a Mega Sena está acumulada e o prêmio de quarta-feira é de 42 milhões. O concurso 2555 da Mega Sena, realizado no sábado, dia 14, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 03, 20, 45, 52, 53 e 58. O próximo concurso é o 2556, que acontece nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. A estimativa de prêmio é de 42 milhões de reais. E já existe um acumulado superior a 33 milhões e 722 mil reais. Quem fez 5 números terá direito a mais de 65 mil. Quem fez 4 números receberá R$ 1.179. A arrecadação desse teste somou mais de 65 milhões e 819 mil reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de quarta-feira nas lotéricas ou então no site da Caixa. Uma nota de falecimento, hein? Data de enterro da mulher do ministro Barroso não é divulgada. O endereço eletrônico Revista Oeste publicou uma nota na sexta-feira informando sobre o falecimento de Tereza Cristina Van Brussel Barroso, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso. Ela foi a óbito no mesmo dia com 57 anos, é isso mesmo? É isso mesmo, 57 anos, após agravamento de câncer primário no fêmur. O fêmur é um osso longo da coxa que se articula com o quadril. Para quem não sabe, né, para a gente explicar onde foi o câncer.
Teresa deixou os filhos Luna van Brussel Barroso e Bernardo van Brussel Barroso. Discreta, mas queridíssima, manteve o bom humor até o último momento de lucidez. A família está serena e confortada. Teresa viveu uma vida boa e feliz. Informações sobre velório e enterro não serão divulgadas para preservar a família, diz uma nota do STF que fez a nota. Inflação argentina em mais de 90%. Minha nossa, hein? Olha aí, enquanto a nossa inflação no Brasil, que vem da era do presidente Jair Bolsonaro, está em 5 e pouco mais de 5%. Na Argentina, 90% em 12 meses. O mesmo meio de comunicação que deu a notícia aí sobre o falecimento de Teresa Barroso informou sobre essa inflação alta na Argentina. O custo de vida na Argentina aproxima-se de 100%, baseando-se nos dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, órgão semelhante ao IBGE brasileiro. O aumento dos preços anual atingiu 95% em dezembro. É a inflação mais alta dos argentinos desde o mês de outubro de 1991, quando o índice registrou mais de 100%. Meu Deus do céu, não é fácil, hein? Brasileiros curtem férias em janeiro. Olha, em janeiro há muitos brasileiros de férias. Em algumas repartições públicas há poucos servidores. E até nos estabelecimentos privados o período é de menos movimento. Há locais em que foi afixado aviso informando que as atividades normais só retornarão em fevereiro. Tem empresas que fazem nesse período o balanço geral. Tinha tempo que eu não ouvia falar sobre essa questão do balanço das empresas, né? Mas tem empresas que fazem o balanço geral, aí fecham por um período, né? Agora um mês, será? Não sei, mas tem umas empresas que vão fechar por um mês. Aproveitando o recesso das atividades escolares, existem famílias que preferem passar o mês de férias nos balneários capixabas. Nas igrejas também há casos de férias. O pároco colatinense, por exemplo, né? Padre Valdeci Romão, está de férias. É um costume dos trabalhadores tirarem férias nesse período, né? Eu também gosto desse período, que é um período de calor, de passeios, as escolas estão em recesso. Então, é importante. Vamos lá agora falar para vocês sobre, já que eu falei sobre o padre aqui, vamos falar sobre missas? Tem missas na principal paróquia de Colatina, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, paróquia central. Nesta terça-feira, 17 de janeiro de 2023, tem celebração eucarística com o padre Irineu Claudino Sales. Como eu falei, o padre titular da paróquia está de férias, então o substituto é o padre Irineu, né? Eu já participei da liturgia e ele foi participou como concelebrante no último sábado. Então, nesta terça, dia 17, às 19 horas, missa com o padre Irineu. Na quarta-feira, dia 18, 19 horas, também missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Vamos ver na quinta. Quinta-feira, também missa com o padre Irineu Claudino Sales, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. É importante a gente falar porque os católicos,
né, gostam de saber esses dados. Agora eu quero falar para você que quer participar de concurso. Tem concurso da Marinha no fim deste mês, hein? Oportunidade de entrar nas Forças Armadas. É o concurso de admissão às escolas de aprendizes marinheiros 2023 para o cargo de marinheiro. Há 671 vagas. As inscrições serão no período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro de 2023 pela internet. A prova será aplicada no dia 2 de abril. Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, prestará um compromisso de honra, no qual firmará sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos nacionais e morais que ligam o militar à pátria e ao serviço e compreendem essencialmente a dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra e integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida. É um juramento, né? Eu sou militar da reserva e sei disso, eu fiz o juramento, né? Inflação brasileira com Bolsonaro foi menor do que a dos Estados Unidos. Olha, o endereço eletrônico Revista Oeste publicou recentemente que dados do IBGE mostram a inflação do Brasil em 2022 menor que nos Estados Unidos e na maior parte da zona do euro, como a Alemanha, por exemplo. O feito é inédito. O índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, fechou o ano passado em 5,8%. Nos Estados Unidos, a inflação foi de 6,5%. Na zona do euro, apenas Espanha teve uma inflação menor que a brasileira em 2022, 5,6%, quase o mesmo índice. Na Alemanha, o índice inflacionário foi de 9,6%, 65% maior que o do Brasil na era Bolsonaro, ano 2022. Na Áustria, 10,5%, Bélgica, 10,2% e Holanda, 11%. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sob orientação do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, aplicou medidas para amenizar o custo de vida, como a redução dos impostos sobre o preço de combustíveis. E o Banco Central recebeu autonomia no mandato de Bolsonaro e fez os ajustes necessários. Vagas de emprego, olha, na última vez que eu fui observar no painel do Cine, Agência do Sistema Nacional de Emprego de Colatina, havia 29 oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. Inclusive 10 vagas para movimentador de mercadorias e 5 para motorista de caminhão. A repartição pública intermedia a contratação, fazendo a ponte entre os desocupados e as firmas que necessitam do profissional. O telefone é 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Amigos e amigas, agora atualidades, hein? São notícias que servem para qualquer época porque são atuais e enriquecem o nosso intelecto, a nossa mente, esclarecem, elucidam. Vou falar sobre vegetais frescos que não necessitam mais de prazo de validade no Brasil a partir deste ano de 2022. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade no Brasil. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. Com isso, o resultado era muito desperdício. E segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 30% de alimentos são desperdiçados. É bom lembrar, no entanto, que todos os alimentos expostos
em estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, né? Odores estranhos, claro, e insetos vivos ou mortos. A informação é do Ministério da Agricultura. Higiene e saúde. Você cuida de seu corpo? Você faz a sua higiene? Atenção, homens, hein? É necessário aparar as unhas dos pés, pelo menos de 2 em 2 meses. Assim como se aparam as unhas das mãos, é necessário também fazer o mesmo com as unhas dos pés, a fim de deixar os membros inferiores higienizados. Para fazer isso, recomenda-se um cortador de unhas resistente e de tamanho médio. O aparelho pequeno pode exigir muito esforço e às vezes quebra. Há também quem use tesoura, mas neste caso tem que ser bem amolada, hein? O cortador, no entanto, parece ser mais prático e eficiente. Veja como fazer o autosserviço escrevendo no campo de busca do YouTube: cortar unhas, aparar lâminas dos dedos, por repórter Paulo Maciel. Lá tem um vídeo mostrando como fazer. Intelectuais, filósofos e pensadores. Você conhece algum? Olha, eu vou falar de pensadores da história passada. Blaise Pascal, da França, viveu entre 1623 e 1662. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, Argélia, viveu entre 354 e 430. Immanuel Kant, da Alemanha, viveu entre 1724 e 1804. Jean-Jacques Rousseau, suíço, viveu na França, 1712 e 1778. Euclides, de Alexandria, viveu entre 360 a 295 a.C. Friedrich Nietzsche, da Alemanha, 1844 a 1900. René Descartes, França, 1596 a 1650. Platão, da Grécia, viveu entre 428, mais ou menos nessa época, antes de Cristo, a 347 antes de Cristo. Aristóteles, da Grécia, viveu entre 384 a 322, também antes de Cristo. Tem mais um aqui famoso, Sócrates, viveu entre 470 e 399 antes de Cristo. E agora eu falo para você outra coisa sobre desenho oriental. Você sabe o que é anime? Anime ou anime? A pronúncia pode ser anime ou anime. Para os ocidentais é o desenho animado da cultura japonesa. Para os japoneses é todo tipo de desenho animado. A principal característica são os olhos muito grandes e bem definidos. Senhor do tempo. Jesus age na hora certa, não se adianta e nem se atrasa, pois ele é o Senhor do tempo, ele é o Deus eterno. Se é eterno, para ele não tem ontem, não tem amanhã, no sentido de contagem de tempo, pois a eternidade é ausência de tempo. Quando ele diz que ainda não chegou a sua hora nas bodas de Caná, Jesus se refere à realidade humana, que tem ali uma quantidade de tempo, desde o nascimento até a morte, dentro da eternidade. Essa informação é do canal no YouTube do pastor Paulo Seabra. Para pensar agora, atenção, vamos pensar um pouquinho? Você não morrerá eternamente por causa do pecado que cometeu, mas por causa da graça de Deus que você recusou. Pense nisso. O editor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Messias, vamos falar sobre o Messias?
Jesus Cristo entrou na história e na cruz do Calvário amarrou o homem valente do mundo, Satanás. Jesus dominou o maligno. O apóstolo São Paulo diz que Deus nos tirou de debaixo da autoridade do império das trevas e nos levou para o reino do Filho de seu amor. Quando o Evangelho, palavra de Deus, é pregado com fidelidade, o coração do ser humano é aberto. Vamos raciocinar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouco? Para raciocinar, pense bem, se Deus escolheu alguém, é porque vê algo nessa pessoa que ele pode usar. A pessoa pode ser um instrumento. Esse escolhido deve fazer a vontade de Deus. Deus sabe de tudo, hein? Deus nunca escolhe errado. As pessoas é que erram em suas escolhas. Deus sabe do passado, do presente, do futuro. A vitória do ser humano nunca virá de sua própria capacidade, e sim de Deus. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer essa pessoa. Para o cristão refletir, o sacrifício de Cristo se renova misticamente a cada missa, hein? Você que é católico, atenção. Você que não é também, gosta da Igreja Católica. A ação do anticristo é negar a Eucaristia, negar a Santa Missa. Constatação: somos corpo e alma. O parágrafo 367 do Catecismo da Igreja Católica diz que o ser humano é formado de corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. A morte é quando o corpo se separa da alma. O espírito está junto com a alma. É esclarecimento do professor Felipe Aquino no seu canal do YouTube. Agora uma coisa, você concorda? Pais educam, professores ensinam. Hein? Você concorda? É um entendimento de algumas pessoas sobre o tema relacionado à escola. Pais educam, professores ensinam. E o Deus dinheiro? Você já ouviu falar que alguém tem o dinheiro como Deus? O dinheiro não poderá nos acompanhar após a morte. O máximo que ele poderá nos dar é um bom funeral. A nossa família é o maior patrimônio aqui na terra. Palavras do pastor Hernande Dias Lopes, hein? No seu canal do YouTube. Frases. Agora temos aqui algumas frases. A Bíblia é o maior manual de comportamento humano do mundo. Pastor Silas Malafaia, numa pregação. Agricultura. A cidade não vive sem o campo, mas o campo pode viver sem a cidade. Destinos da alma. Destino primeiro, céu. Pode ter também destino segundo, purgatório. Ou o destino terceiro, que eu não desejo para ninguém, que é a danação eterna, mais conhecida como inferno. O corpo terá propriedades diferentes no inferno. Você sabe o que significa lícito? Significa conforme as regras. Você sabe o que significa válido? Quando ocorre, quando acontece. Para raciocinar, Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Segundo informa o professor Felipe Aquino em seu canal no YouTube. A criação revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. E não existe nada mais maravilhoso na face da terra do que o ser humano, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, o ser humano, é a glória de Deus, segundo o santo Irineu de Lyon. Só nós temos a liberdade, a vontade, a consciência, a imaginação, a memória, os sentimentos. Só nós podemos gozar das coisas maravilhosas que produzimos, como a casa para morar, o carro para se locomover,
o avião para viagens mais rápidas. Pena que o homem, às vezes, longe de Deus, use tão mal a inteligência para coisas nefastas. Mas tudo que Deus fez é bom. Deus não autorizou ninguém a fazer coisas erradas, a pecar. Deus criou o mundo para revelar a sua glória. Agora eu quero falar sobre a Santíssima Trindade. Você sabe o que é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, formando, um único Deus. É difícil de explicar. Mas, assim como a água tem 3 estados, e é uma só, a água pode ser vapor, pode ser gelo e pode ser líquida. E é uma só, é água. Assim a gente pode entender um pouquinho a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas num único Deus. E agora eu quero falar dados sobre o Brasil, nosso querido Brasil. O Censo 2022 teve como objetivo visitar os municípios brasileiros em sua totalidade. São cerca de 213 milhões de habitantes em mais de 70 milhões de domicílios nos 5.570 municípios brasileiros. Olha, o Brasil tem 5.570 municípios. A pesquisa, às vezes a pessoa não tem noção da importância da pesquisa. A pesquisa serve para revelar, entre outras informações, as características dos domicílios, a identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar, fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade, autismo. Então são vários dados que o censo consegue recolher. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a história da igreja. É também uma informação passada pelo professor Felipe Aquino no seu canal no YouTube. Missão de evangelizar o mundo. Olha, a Igreja Católica possuiu já, olha só, no passado, possuiu 40 mil quilômetros quadrados de terras, fruto de doações, hein? Tudo foi tomado em guerra comandada por Vítor Emanuel II. Então, a igreja possuiu 40 mil quilômetros quadrados que foram tomados por Vítor Emanuel II, um rei. Somente a Condessa de Canossa doou várias cidades para a igreja, que foram tomadas em guerra. O Estado Pontifício foi fundado no ano de 732. O Papa Pio IX, que tinha um exército de 10 mil soldados, assinou a rendição para que não houvesse batalha e derramamento de sangue. Hoje, na atualidade, o Vaticano tem meio quilômetro quadrado, que consiste num pequeno estado dentro de Roma, a capital italiana. O Papa Pio XI assinou em 1929 o Tratado do Latrão com Benito Mussolini. Esse tratado foi para manter esse pequeno território sede da igreja. Não há espaço nem para um aeroporto. A igreja precisa desse pedacinho de terra para salvar o mundo, disse o pontífice na época. A igreja recebeu de Cristo a missão de evangelizar o mundo inteiro. Foi Cristo quem disse: ide pelo mundo e evangelizai.
uma determinação do próprio Messias. O Papa é considerado chefe de Estado e o Vaticano tem assento na ONU. No entanto, a Igreja tem usufruto, mas não a propriedade, ou seja, não pode alienar ou vender os bens. Só pode usar de acordo com o tratado internacional. Um abraço para você. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de meu Senhor, a paz de Deus.